Imagine uma cidade completamente improvisada, com estrutura precária, que recebe 3 mil novos moradores a cada dia. Essa é a situação dos assentamentos que acolhem refugiados de uma guerra civil sanguinária. E a gente não está falando de nenhum país do Oriente Médio. O Fantástico esteve nesse lugar, cenário de uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. Uma tragédia que o mundo não está vendo. Os olhares refletem a imensa incerteza que vem pela frente. Eles chegam exaustos, semanas andando fora das estradas e se escondendo de milícias. Carregando só que não podia ficar para trás: os filhos, os galões de água, um ou outro utensílio. Fugindo do dilúvio de violência que foi cercando suas vidas, os mais fortes trouxeram casais de galinhas e cabras, na esperança de recomeçar um rebanho ou pelo menos ter ovos e leite. Nessa chegada, o que encontram é gente que compartilha a mesma tragédia. Esta mulher conta que as tropas do governo do Sudão do Sul botaram fogo no vilarejo onde ela vivia. Ela se escondeu no mato com as crianças e, andando sempre à noite, levou 1 mês para chegar. Christine fez essa fuga sozinha, com a bebê de 9 meses no colo. Repete o relato de muitas outras. Os soldados incendiaram a vila, estupraram as mulheres. Quando chegou aqui, soube que o marido foi morto. Agora somos só nós duas no mundo, desabafa a jovem mãe. O Sudão do Sul é a mais jovem nação do planeta. Depois de décadas de guerra civil, conseguiu a independência do Sudão em 2011. A paz durou pouco. Em 2013, o presidente acusou o vice de tentar um golpe. O conflito entre os dois virou uma guerra entre os Dingas e os Nues, as duas maiores etnias de 64 tribos do país. Da capital, Juba, os confrontos se espalharam pelo Sudão do Sul. Os dois lados são acusados de violar os direitos humanos. 1.700.000 sudaneses buscaram refúgio nos países vizinhos. 900.000 em Uganda. A onda de refugiados aumentou nos últimos meses, quando as tropas do governo tomaram o sul do país. Quem chega à fronteira é resgatado por ônibus fretados pela ONU e trazido para Invep. Hoje, a porta de entrada para as vítimas da crise humanitária que mais cresce no mundo. A situação é tão caótica aqui porque a estrutura não dá conta do imenso fluxo de pessoas chegando o tempo todo. A cada minuto chega um ônibus desses, cheio, principalmente de crianças, mulheres e idosos. São 3 mil pessoas chegando só nesse campo todos os dias. Nesse campo fértil para epidemias, lavar as mãos é o ritual de entrada. Voluntários ajudam a organizar os recém-chegados. Elas passam por uma avaliação médica, tomam remédios para verminoses e atualizam as vacinas, que deixaram de ser aplicadas quando o seu país se desintegrou. De tão fraca, a mãe não conseguiu amamentar nos últimos dias da travessia até Uganda. Ela e o bebê estão com pneumonia e desidratação. O barracão de registro dos recém-chegados está sempre lotado. Esse registro é a primeira oportunidade que os refugiados têm de retomar um vínculo de comunidade. É que o registro permite que eles encontrem alguém da mesma família ou da mesma tribo ou que saiu da mesma vila no Sudão do Sul. O casal acaba de passar pela triagem com os 4 filhos. Os gêmeos bebês estão desidratados e subnutridos. Já estavam caminhando. Agora já não param em pé. Seu Nelson diz que não espera nada do futuro do Sudão do Sul. Para ele, esse conflito nunca vai acabar. As famílias se instalam em barracões e tentam manter uma rotina em condições longe de perfeitas. A avó mostra a ferida deixada por um fragmento de bala tirado só aqui no campo. Essa é a menor das cicatrizes. Elas estavam contando que todos os maridos foram mortos pelas tropas do governo e que fugiram trazendo os meninos, porque mesmo com essa idade já são mortos. Esta mãe também se antecipou à chegada das tropas. A caminho da salvação foi o menino que carregou o irmãozinho na viagem.
O oficial das Nações Unidas encarregado do campo diz que a estrutura não dá conta de crescer no ritmo de chegada de novos refugiados. Não é fácil administrar essa situação de emergência. A gente recebe as pessoas, mas precisa fornecer o básico: água, um teto, comida. A situação chegou num ponto que a Agência das Nações Unidas para Refugiados e o governo de Uganda declararam emergência. Uganda está se tornando o país com o maior número de refugiados no continente. E com isso vem uma grande responsabilidade de toda a comunidade internacional de ajudar essa população. A ajuda é para poder instalar os refugiados para um período que promete ser longo. Todas as tardes, grupos se reúnem debaixo dessa árvore. Lá de cima, o homem anuncia os nomes das famílias que serão transferidas para um assentamento. Muitos vão para o campo de Palorinia, aberto há 4 meses. Já tem 150 mil refugiados. Com o kit básico fornecido pela ONU, as famílias montam suas próprias casas. Palorinia é imenso, preenche toda a paisagem até onde a vista alcança. Isso porque a estratégia dos campos aqui é não concentrar as pessoas. Cada família de refugiados recebe um pedaço de terra de 50 por 50 metros para poder plantar, colher e não depender só da doação de alimentos. Além disso, os refugiados aqui têm praticamente os mesmos direitos dos cidadãos locais. E nós estamos em Uganda, um dos países mais vulneráveis do planeta. Um imenso contraste com os países ricos que estão fechando suas portas para os refugiados. Por todo o campo, vemos pedaços de terra já preparados para começar o plantio quando as chuvas chegarem. Com a chuva, vamos ver maiores taxas de desnutrição, malária, diarreia e risco de epidemia de outras doenças, porque as crianças ficam mais frágeis quando estão desnutridas. Diarreias e doenças pulmonares são as que mais debilitam as crianças e são avaliadas para sinais de desnutrição. Quem só salvou o vestido de festa vem bonita para a ocasião. A malária aqui corre solta. Às 8 da manhã, os testes já se acumulam. Já temos 10 positivos em 25 testes. Vai ter muito mais até o fim do dia. O dia começa no campo com filas de gente em busca de água, que só não está faltando porque o rio Nilo passa a poucos quilômetros da entrada do campo. Os Médicos Sem Fronteiras montaram uma estação de emergência para tratar a água do Nilo. Daqui saem 2 milhões de litros de água potável todo dia, atendendo 100 mil pessoas com o mínimo necessário para viver. Mas o custo é altíssimo, porque a água é levada de caminhão para as caixas instaladas no campo. Distribuir água de caminhão é extremamente caro, centenas de milhares de dólares, chega aos milhões por ano. Precisamos de uma infraestrutura permanente. Nada aqui parece permanente, a não ser a incerteza. Mary, 17 anos, acordou de madrugada e volta de uma tentativa frustrada de encontrar uma escola para terminar o ensino médio. A mais próxima fica a 3 horas de caminhada. No campo, não há ônibus e não se vêem carros. Até bicicletas são raras. A saia amarrada denuncia como a adolescente emagreceu. Mary chegou com os pais e 5 irmãos há 1 mês. O irmão mais velho tem paralisia cerebral, foi carregado pelos outros. O menor tem 2 anos. Tímida, ela não reclama das limitações do campo, só da falta de escola. Queria ser advogada, ela conta. Tem muita injustiça no meu país. Queria lutar contra isso. Ali perto, Jackson, 17 anos, que de repente se tornou o responsável pelos 4 irmãos mais novos. Foi o Jackson que construiu essa casa, ele com a ajuda dos irmãos pequenos. Nenhum adulto por perto. Eles viram o pai ser morto pelos soldados e se esconderam no mato. A mãe tinha ido buscar água. Eles não sabem se ela conseguiu fugir. O adolescente tem muitas preocupações pela frente. A principal é a falta de escola, para ele e para os irmãos.
As escolas de Uganda já estão lotadas e não tem como receber dezenas de milhares de novos alunos. Debaixo de cada lona branca, uma tragédia familiar. Uma crise imensa, mas invisível aos olhos do mundo. Por quê? É racismo? É porque é África? Crises como essa são comuns demais nessa região. As pessoas estão acostumadas a ouvir sobre elas e achar normal, o que para mim é inaceitável. Johan viveu tantas crises que reconheceu a hora de proteger a família. Quando seus vizinhos estão sendo mortos, você sabe que vai ser o próximo. Você não pode esperar pela morte. Então você foge. É a 4ª vez que ele deixa seu país como refugiado. Eu nasci no exílio, cresci no exílio e agora meus filhos estão vivendo no exílio. Alguns nasceram aqui, agora são refugiados pela 2ª vez. Minha vida é a vida de refugiado. Ele já preparou a terra e agora a família ocupa o tempo levantando uma igreja de sapê. Sabe que precisa de uma comunidade forte. Não há nenhum sinal de que a guerra civil no Sudão do Sul esteja próxima do fim.